Olá, pessoal. É um prazer poder conversar com vocês. Nós vamos fazer uma apresentação nesta oportunidade acerca desse tema: combate à Covid-19, me refiro à enfermidade provocada pelo vírus Covid-19, para além dos limites do direito penal. Meu nome é Marco Aurélio Dantas, eu sou professor de Direito Penal e Direito Processual Penal e sou doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. O tema das nossas conversas neste encontro é este, mas nós discutiremos três questões mais especificamente. A possibilidade da prisão em flagrante de quem estiver ocupando espaços públicos interditados. Isto fere o direito de ir e vir? Em segundo lugar, a obrigatoriedade dos médicos de comunicar ao Ministério da Saúde de todos os casos suspeitos de estarem com o Covid-19 e dos leitos que tenham sido ocupados por esta circunstância. Três, quase que escapando dos limites do direito penal, há uma reflexão acerca da possibilidade de desobediência civil e suas implicações para a vida social em geral e para o direito penal em particular. Qual a relevância de discutir isso e o que me provocou, o que me motivou a trazer para a nossa reflexão estes temas? Nós estamos, nestes dias de quarentena, utilizando mais intensamente as redes sociais. E você deve ter recebido em seus meios de comunicação, no seu Instagram, no seu Facebook ou mesmo no seu WhatsApp, cenas que são impactantes. Cenas, por exemplo, de uma mulher retirada à força de uma praça. Ela não estava fazendo nenhum tipo de arruaça, ela estava apenas sentada em um banco de praça e ela é conduzida para fora daquele espaço por policiais. Então, essa cena realmente é chocante e muitos ficaram impactados e este vídeo viralizou por todo o Brasil, talvez tenha até saído dos limites de nossa pátria, e se discute se houve abuso de autoridade dos policiais, se discute se era possível, se isso não feria o direito ambulatorial garantido pela Constituição Federal, o direito de ir e vir, e esse não seria um direito absoluto que nós somos titulares, o direito à liberdade. Então, essa questão também é uma das razões que me motivou a gravar este vídeo. Um segundo vídeo que também se difundiu imensamente, e você deve ter visto esse vídeo, retrata um grupo de pessoas que estão na porta de um hospital, aparentemente, e eles abordam um médico que havia atestado que o óbito de uma determinada pessoa, que os familiares supunham ser por pneumonia, havia a suspeita de contaminação pelo Covid-19 e os parentes são extremamente agressivos para com aquele médico, chegando mesmo a, em um determinado momento, retirar a máscara de proteção que o médico utiliza e, possivelmente, a leitura que essas pessoas estão fazendo ou estavam fazendo é a de que aquele médico estaria interessado em dizer que há muitos casos de contaminação por Covid-19, isso teria como propósito fortalecer a quarentena ou as limitações do direito de ir e vir das pessoas. Então, essa é a leitura que muitos têm feito de que há, por parte dos médicos, essa vontade de que, notificando a enfermos, pessoas que chegam num hospital com alguns poucos sintomas e o médico já supõe e começa a tratá-lo como se fosse Covid-19. Então, há muita discussão e eu gostaria de dar uma leitura sobre tudo isso a partir de uma perspectiva do direito penal. Finalmente, por que surgiu e por que entrou a questão da
da desobediência civil? É porque eu percebo que a difusão destes vídeos pode animar um movimento que parta de pessoas comuns, da sociedade civil, que comecem a se rebelar contra as determinações de prefeitos e de governadores e até mesmo do Ministério da Saúde, que restringe a liberdade. Se essas leis elas são ilegítimas, elas não são pautadas nos limites do direito que têm estas autoridades de fixar limitações, então elas deveriam ser desobedecidas. E eu me preocupo que se comece um movimento de desobediência civil, onde as pessoas comecem a ir juntas para ocupar praças, ocupar lugares que estejam sendo vedados ao acesso das pessoas, talvez inspirados pela ideia de Thoreau da desobediência civil. Eu gostaria de comentar um pouco sobre isso e as implicações disto para a nossa sociedade, os riscos que, eventualmente, isso pode trazer. Então, vamos às nossas questões. A primeira delas diz respeito ao nosso direito de ir e vir, o direito ambulatorial. Algumas pessoas perguntam, mas, professor, nós não temos o direito de ir e vir? Se uma pessoa me proíbe de assentar num banco de praça, que crime estava fazendo aquela senhora para ser tratada? Não estaria sendo ela violada no seu direito de ir e vir? Então, vamos lembrar aqui o que nos diz a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, e os tempos que estamos vivendo são tempos de paz, porque a interpretação da Constituição aqui é a guerra declarada, a declaração de guerra obedece determinados limites, e eu vou demonstrar isso. Então, o ponto de partida é que nós estamos em tempo de paz. Então, é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, eu queria chamar a atenção de todos vocês que a Constituição garante o direito de ir e vir. Mas a pergunta que se impõe é esta: esse direito é absoluto? Como eu vou demonstrar daqui a pouco, não existem direitos absolutos. O mesmo texto constitucional que me dá a liberdade para me locomover em todo o território nacional diz que esta liberdade se dá nos termos da lei. Nos termos da lei é que esta liberdade deve ser compreendida. Então, só para exemplificar a ideia de que o direito de ir e vir não é um direito absoluto, é claro que se um indivíduo ingressar sem a minha autorização aqui na minha residência, praticará um crime, o crime de invasão de domicílio. Ora, então o direito de ir e vir não é absoluto e as autoridades constituídas podem, dadas certas circunstâncias, decretada uma situação de calamidade pública, como aqui nós estamos vivendo, nós não estamos vivendo em tempos de guerra, mas estamos vivendo sob a condição de calamidade pública declarada, né, e decretada por quem tem legitimidade para decretar. E a interdição de espaços públicos foi feita pelos prefeitos e pelos governadores baseados nesta realidade, na realidade que é preciso vedar lugares em que o acesso tende à aglomeração. Então, as pessoas não poderão estar ali muito distanciadas umas das outras. Por exemplo, aqui eu moro em Boa Viagem, no Recife, e o calçadão da praia de Boa Viagem está interditado, porque o calçadão tem aproximadamente 3,5 metros. Se aquilo estiver livre para as pessoas caminharem para lá e para cá, elas vão ficar muito próximas, porque culturalmente já é normal que as pessoas se aproximem, andem perto, as pessoas vão se reunir e aquilo vai virar um espaço de aglomeração, sobretudo agora, em que as aulas estão suspensas, em que muitas atividades... Então, as pessoas deixariam de estar em casa, cumprindo a quarentena, para se encontrar em shopping centers, em lojas, para se encontrar na praia e em lugares assim. É claro que é muito duro e é muito difícil para mim e para você vivermos essa limitação, mas há duas coisas que devem ser
postas. Em primeiro lugar, o direito de ir e vir, o direito ambulatorial não é direito absoluto, porque não existem direitos absolutos. Em segundo lugar, diante de uma situação em que nós temos a saúde pública ameaçada e a legitimidade tanto do presidente da República, tanto dos governadores, quanto dos prefeitos, para limitar esses direitos que não foram perdidos, mas foram suspensos temporariamente em sua amplitude. Observe que as pessoas não estão impedidas de andar nas ruas da cidade, de ir até o centro da cidade, de se aproximar da praia. O que elas estão impedidas é utilizar equipamentos públicos, como praças, como a própria praia, como o calçadão, como essas calçadas. Então, as praças e os bancos de praça. No caso específico daquela senhora que os vídeos difundiram, ela foi informada de que a praça estava fechada. Ela foi informada de que aquele lugar ela não poderia ocupar. E a impressão que eu tenho vendo as imagens é que ela quer afirmar o seu direito, talvez por ignorância, por não saber que o direito de ir e vir, o direito de usar aquele equipamento público, ele é limitado sim. E ao fazer o que ela fez, como nós veremos agora, ela acaba praticando um crime. Então, a gente já viu que o direito de ir e vir encontra certas limitações. Esse foi o primeiro ponto que nós abordamos agora. Agora, vamos ver lá. Dizia eu, não existem direitos absolutos. O direito de ir e vir corresponde ao direito à liberdade. E o artigo 5º da mesma Constituição, que nos dá o direito à liberdade, diz: ninguém será preso senão em flagrante delito. Logo, é possível que alguém seja preso. É legítima a prisão de uma pessoa. É legítima a prisão de uma pessoa, desde que este alguém esteja em flagrante delito por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Veja, aqui é ou. Se ela estiver em flagrante delito, não há necessidade de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Ora, se uma pessoa é encontrada na prática de um flagrante delito, esse direito à liberdade que ela tem pode ser cesseado, porque ela pode vir a ser presa. E é exatamente o que diz, corroborando a ideia anteriormente exposta, o artigo 5º, no inciso 54. Então, lemos o inciso 61 anteriormente, agora o inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O que nós estamos dizendo é que o devido processo legal é uma porta aberta para que haja a possibilidade da privação do direito à liberdade. E eu trouxe aqui, só para exemplificar que nenhum direito é absoluto, o que diz a Constituição no artigo 5º, no inciso 47, no inciso 47. Não haverá penas. A linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Então, é possível até a pena de morte no Brasil. Não apenas o direito à vida não é absoluto, porque a pena de morte é possível, mas o direito à vida não é absoluto porque, estando eu em estado de necessidade, nos termos do artigo 24 do Código Penal, eu poderia tirar a vida de uma outra pessoa e não estaria praticando um crime. Então, eu queria que você compreendesse que nem o direito à liberdade, o direito ambulatorial de ir e vir, nem mesmo o direito à vida não são absolutos, porque não existem direitos absolutos. Agora, veja que crime aquela senhora estava praticando. A infração de medida sanitária preventiva. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. E alguém pode dizer assim, mas ela estava sentada, livre de qualquer pessoa, longe de qualquer pessoa, então ela não estava criando nenhum risco. Sim, mas a vedação, a utilização da praça tinha por objetivo impedir a introdução e propagação de uma doença contagiosa. E como todos sabem, o vírus Covid-19 produz uma doença que é profundamente, intensamente contagiosa. Então, quando os policiais chegaram e pediram para que ela se afastasse, porque
a praça estava fechada e ela talvez não soubesse, mas ali foi informada de que, por razões sanitárias, a praça havia sido fechada, ela estava infringindo determinação do poder público. E depois que ela foi convidada a se retirar dali, mesmo que sem que ela concordasse, ela comete o crime de desobediência. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Então, ela cometeu. O primeiro crime foi estar ali infringindo a determinação. Vamos supor que ela não soubesse, então ela não teria cometido o crime e aí estaria num erro, não é? Estaria por desconhecer a norma em erro de proibição ou por estar pensando que estava praticando uma conduta lícita em erro de tipo. Tudo bem, mas depois que ela foi informada e instada a se retirar do local, ela pratica o crime de desobediência. Diante do crime de desobediência, que alternativas tem a autoridade policial? A prisão em flagrante delito, porque diz o artigo 301, agora do Código de Processo Penal, qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes, notem o grifo que fiz, deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Observe, no momento em que ela foi dito a ela para ela sair do local, se ela tivesse saído espontaneamente, ela não teria sido objeto do ato violento dos policiais. Mas no momento em que ela desobedece à ordem dos policiais, no momento em que ela infringe a norma que visa proteger toda a sociedade, os policiais têm o dever legal de prendê-la em flagrante delito. E o artigo 302 diz: considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal. Como eu já disse, ela estava cometendo a infração penal prevista no artigo 268, infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou a propagação de doença contagiosa. Então, há essa norma, ela poderia não saber, mas no momento em que ela soube, foi informada que deveria se retirar e ela não se retira, ela comete o crime de desobediência. Diante destes crimes, ou pelo menos do crime de desobediência, não restava aos policiais outra opção senão prendê-la, utilizando o uso da força necessária para retirá-la de lá. Então, eles estão no estrito cumprimento do dever legal. Esse estrito cumprimento do dever legal, previsto no artigo 23 do Código Penal brasileiro, que faz com que as pessoas tenham que usar a força necessária, porque muitas vezes as pessoas convidadas a se retirar não vão se retirar. Então, nestes termos, nestas circunstâncias, é assim que agem os policiais naquela situação específica. Eu queria fazer duas observações antes de sair para o meu próximo tema, o próximo tópico desta apresentação. A gente tem que ter muito cuidado, porque a difusão destes vídeos vai acabar levando a população contra os policiais. Os policiais que estão colocando suas vidas em risco nesse exato momento, exatamente para proteger-nos de pessoas insensatas que querem infringir normas estabelecidas pelas autoridades competentes. Então, esse movimento aí acaba levando, os policiais são arbitrários, são autoritários. Eu não estou dizendo que não seja, em muitas vezes, e em algumas situações pode haver excessos. Esses excessos devem ser punidos, mas o fato de policiais levarem coercitivamente para fora de um local proibido e vedado, não importa isso em si, em abuso de autoridade. Pelo contrário, não fazê-lo, o que é que aconteceria se eles não fizessem? O que vai acontecer se os policiais disserem, não, eu não vou mais atingir, porque de repente filmam isso, eu vou ficar conhecido, vou responder. Sabe o que é que vai acontecer? As praças vão ficar abarrotadas de gente, as praias vão ficar entupidas de gente, nós vamos ter aquela curva famosíssima, né, subindo dramaticamente, colapso no sistema hospitalar, não vai haver UTI, os médicos vão ter que escolher quem vive e quem morre. É isso que a gente quer evitar, é isso que as autoridades públicas estão tentando evitar, e a pior coisa que a gente pode fazer agora é voltar a população contra os policiais, contra aqueles indivíduos que são guardas municipais, aqueles indivíduos que estão buscando cumprir a ordem das autoridades às quais estão submetidos dentro e dos limites da lei. Agora vamos para uma outra questão. Vamos tentar abordar uma outra questão. A questão que eu gostaria de lhes trazer agora
é a questão dos médicos. O comportamento dos médicos em relação à contaminação. E aí há duas perguntas. São os médicos obrigados a notificar o Ministério da Saúde quando houver a simples suspeita de que um paciente está contaminado com Covid-19? É uma pergunta. Deve constar no atestado de óbito de alguém que faleceu com simples suspeita de estar contaminado com Covid-19? Essas perguntas elas se justificam exatamente porque aquele vídeo e vários vídeos têm sido circulados dizendo os médicos agora querem notificar e tudo que parece ser Covid-19, sem ter o resultado dos exames, eles já vão atestar que é Covid-19. Observem, meus amigos, que pelas informações que a gente tem, o resultado de um exame que confirme que um paciente tinha ou tem Covid-19 pode demorar 4 ou 5 dias. Seria razoável, então, que o médico tratasse todas as pessoas como se fosse uma gripe ou qualquer sintoma que ele vê e não como um portador da Covid-19, até que 4 ou 5 dias depois chegasse o resultado do exame. Se ele fizer isso, acontece dois problemas. O primeiro problema é um problema legal. O que é que diz o Código Penal no artigo 269? O crime de omissão de notificação de doença. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Então, existem doenças, e a Covid-19 é uma delas, que a notificação é compulsória. Se o médico deixar de notificar, de anotar que é um caso de Covid-19, ele comete o crime previsto no artigo 269, cuja pena é detenção de 6 meses a 2 anos, como nós estamos vendo. Mas eu sei, já sei, mas Martorelli, e se for mera suspeita? Bom, vamos ver o que é que diz a portaria número 204 do Ministério da Saúde. Portaria 204 do Ministério da Saúde. Parágrafo 3º, artigo 3º. A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde que prestam assistência ao paciente em conformidade com o artigo 8º da lei tal. Parágrafo 1º do artigo 3º. A notificação compulsória será realizada diante da suspeita ou confirmação da doença. O médico está agindo de acordo com a lei. Se ele tem suspeita, ele tem que colocar suspeita da enfermidade. Até porque, se ele não o fizer, comete crime. E, em segundo lugar, meu amigo, por favor, caminhe comigo aqui. Não faz nenhum sentido que nós esperemos 3, 4, 5 dias e deixe que aquele indivíduo contamine outras pessoas. Vejam bem, se nós tratarmos esse indivíduo com isolamento e depois descobrirmos que ele não tinha a Covid-19, era uma enfermidade mais leve, sem grande contágio e sem grande perigo, poxa vida, aquele indivíduo passou 3 ou 4 dias privado da convivência com seus familiares. Mas muito mais sério, grave e problemático é não fazê-lo. Porque se nós deixarmos esse indivíduo com convívio com seus próprios familiares ou com quem quer que seja, sem o isolamento necessário, colocamos em risco. Porque é possível que ele esteja contaminado. E se estiver, ele vai levar essa enfermidade para muito mais gente. A mesma circunstância tem a ver com uma pessoa que morre com suspeita de Covid-19, porque a determinação é de que não haja velório. Ora, não haja velório porque o corpo do indivíduo ainda está com o vírus. Então, esse vírus continua atuando e pode ser difundido, inclusive, com o indivíduo morto. Então, a convívio, toda a emoção que é típica e característica de um período como esse, pode se manifestar ali. Então, esse é um cuidado que nós devemos ter. Então, nós já vimos esses elementos e eu acho que é importante que a gente tenha isso em mente, que é importante que nós tenhamos estas perspectivas, porque senão nós vamos, e esse para mim é um problema, é outro problema grave, nós vamos levar as pessoas a ficarem contra os médicos também. Então, quando aquelas pessoas retiraram a máscara do médico que lhes informava, que estavam questionando, cometeram crime.
poderiam ter sido presas porque colocaram a vida do médico, que está num ambiente extremamente contaminado, em risco. Artigo 132 do Código Penal, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, pena de detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Porque o médico está usando a máscara de proteção não é por uma questão estética, não é porque porque ele está correndo risco de vida. É maravilhoso imaginar, é emocionante imaginar que aqueles profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, inclusive o pessoal que trabalha na limpeza dos hospitais, estão conscientemente colocando suas vidas em risco. Lançar a população contra médicos e policiais é uma imbecilidade, mas é também uma crueldade num momento como este, porque esses são justamente os profissionais que estão se arriscando para que a gente tenha alguma possibilidade de sair dessa situação com menores danos. Ok, muito bem, vamos, desculpem, também eu sou advogado, né? Advogado sempre se emociona, sempre defende, apaixonado, eu sou um advogado criminalista, né? Então é difícil a gente não colocar o coração nas coisas que a gente defende e faz. Isso me leva a meu último tema, que é o tema da desobediência civil. O tema da desobediência civil. Então, e aí eu trouxe à memória esta obra extraordinária do Henry David Thoreau, que tem por título A Desobediência Civil. Essa obra de Thoreau influenciou pessoas como Tolstói, influenciou Mahatma Gandhi, influenciou Martin Luther King. E, em síntese, o que Thoreau nos afirma é que leis injustas não devem ser cumpridas e que a coisa mais correta a fazer pela população, no momento em que uma lei injusta ela é editada, ela é publicada, Thoreau estava muito naquele contexto pensando em impostos que não eram que eram injustos, que eram expoliantes e tal, é se manifestar organizadamente, mas de forma convincente e concreta contra as ordens injustas. Então, foi nesse sentido que Gandhi e Luther King organizaram milhares e milhares de pessoas para resistir contra leis injustas. E eu fico preocupado que nós imaginemos, por força de algum ideólogo de plantão, que deveríamos organizar a sociedade. E eu me lembrei agora do professor Bruno Galindo, disse que outro dia havia uma passeata em favor do Covid-19. É claro que era uma ironia do professor Bruno Galindo, mas quando as pessoas vão às ruas pedir para que tudo volte ao normal, nós estamos com mais de 200 mortos diariamente aqui no Brasil. Nós estamos num momento em que a curva está em ascensão e não sabemos até que ponto. Quando a gente anima todo mundo a voltar a trabalhar, dizendo que o problema é menor, não é relevante, o que nós estamos fazendo é uma campanha pró-Covid-19, para que ela encontre mais espaço para a sua difusão e ceifando vidas. Então, preste atenção, gente. Esse momento não é um momento da gente se organizar para lutar contra as autoridades que estão fazendo leis que podem estar doendo em você e está doendo em mim. Como eu disse, eu sou advogado criminalista, não estou atendendo clientes, não estou fazendo audiências, não estou ganhando dinheiro. Mas eu entendo que esse é o momento de nos unirmos, não contra as autoridades, mas em favor e para ajudar as autoridades a preservar vidas. Esse é um momento de obediência civil, não de desobediência civil. Esse é o momento de aplaudirmos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem e não de confrontá-los e não de estressá-los no seu ambiente de trabalho. Os médicos são obrigados a notificar, mesmo que haja simples suspeita de contaminação por Covid-19. Como eu já mostrei, se ele não fizer, comete crime. Esse é o momento de apoiar e aplaudir policiais que estão na rua para evitar que pessoas ocupem espaços públicos que estão interditados para o bem da saúde pública. Não é o momento de confrontá-los, estressá-los ainda mais. O que eu espero é que a gente tenha aprendido um pouco de direito penal e nesse encontro e de direito constitucional também. Mas o que eu espero mesmo é que esse texto, esse vídeo possa ser útil para a promoção de mais paz, de mais consciência. E eu espero que logo, logo todos nós estejamos
completamente livres para ir e vir, como estávamos acostumados antes, ainda sabendo que nenhum direito é absoluto. Paz e bem.